Lá a mãe de Samuel, não tem novidade na Bíblia, eu já disse para vocês, é tudo a mesma coisa, engrandecendo a Deus, contando seus maravilhosos feitos, seus feitos tremendos, é a mesma coisa. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo é Senhor. Preenchendo nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Preenchendo nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo é Senhor. Enchendo nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Enchendo nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo é Senhor. Santo é Senhor. Amém. Santo és, Senhor. O Senhor, agora volte aí, Viltinho. O Senhor é o meu pastor, já voltou. Nada me faltará. Lembrando aos irmãos, esse nada me faltará, embora a nossa cabeça ocidental imediatamente nos remeta a bens materiais ou coisas que nos agradem, não é não. Esse nada é nada mesmo, é minha paz de espírito, minha confiança no Senhor, minha certeza de que Ele vai me guardar. Era a situação dele aí, perseguido de morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. É esse o assunto, não é bem material não. Meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra
nosso Deus, Pai maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, pelos louvores que a Ti foi entoado. Te agradecemos por estarmos aqui, por termos esse privilégio de estar na Tua casa, Senhor. Estamos aqui de ouvidos abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, nos ajuda para que possamos colocar em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Pai, sede conosco, derrama da Tua graça, Senhor. Nos sustenta, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, Senhor. Pois nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor. Abençoa o decorrer do culto, Senhor. Tudo que vai acontecer aqui, Pai. Que todas as palavras, Senhor, que venham ser ouvidas aqui nesta noite, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E que venha nos encher de Ti cada dia mais, Pai. E que nosso espírito, Senhor, seja cheio da Tua graça e da Tua misericórdia. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, o pastor Antonino está se preparando para uma cirurgia. Mas não é ele que vai fazer a cirurgia, não. É ele que vai sofrer a cirurgia. Então, não é ele que vai operar, não. Ele vai ser operado. Então, os irmãos ainda não sabiam. Fiquemos todos, né, em oração. Eu já estou sabendo desde a semana passada. E pastor Antonino, que opera tanta gente, dessa vez é ele que vai submeter a uma cirurgia que é necessário, não é? Então, o que nós vamos falar hoje, irmãos, em princípio a gente vai falar sobre doença, para lembrar que, vamos tratar disso aqui, a doença espiritual, falei hoje de manhã com o Daniel aqui, é muito pior do que a doença física, não é? Mas a gente vai tratar desse assunto aqui. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Os irmãos sabem o quanto eu aprecio essa carta, a Bíblia toda, mas essa carta de ensinamento para a igreja é tremenda, né? Romanos capítulo 2, nós vamos ler esse blocozinho do 17 ao 24. Na minha versão, ele tem um títulozinho que diz assim: os judeus são indesculpáveis. Ele vai dizer por quê aqui. Então, olha, está escrito assim, Romanos capítulo 2, do 17 até o 24. Se, porém, tu, judeu, ele estava escrevendo esse pedaço aos judeus, se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes adultério? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Jane já orou pedindo que Deus nos abençoe e nos ensine pela palavra de hoje, e nós repetimos esse pedido ao Senhor. Irmãos, eu tenho dito a vocês aqui, todas as pregações e nas aulas de segunda e sexta, eu não vejo outro tipo de pregação na Bíblia, a não ser a pregação chamando ao arrependimento e chamando a crescer no conhecimento, os convertidos a crescer no conhecimento do Senhor, a se arrepender continuamente dos seus pecados que continuam cometendo todos os dias e a crescer em santidade de vida até se tornarem iguais a Cristo. Eu não vejo outro ensinamento na Bíblia. Os outros ensinamentos que tem são todos eles periféricos dentro desses dois eixos. Todos eles são periféricos, agregados, digamos assim, estão a reboque
desses dois eixos, ou chamando pecadores ao arrependimento para a conversão, ou chamando pecadores já convertidos a crescerem em santidade de vida. Eu não encontro outra pregação diferente disso na Bíblia. Qualquer uma outra que tenha é tudo invenção da cabeça do pregador. Então, meus filhos, aqui Paulo está escrevendo para uma igreja de crentes. Não esqueçam, as cartas apostólicas são escritas para crentes. As cartas apostólicas não têm a intenção de converter ninguém. Elas são escritas para convertidos, para discipular e disciplinar esses convertidos. É essa a função única das cartas. Muito bem, então aqui Paulo está escrevendo, não é, a esses irmãos. E lembrando a vocês o que eu disse antes, falando da cirurgia do pastor Antonino, nós morremos de medo de doença material, física, não é? Agora, antes de começar, eu estava conversando com o pastor Antonino aqui sobre isso, o problema do coronavírus. Esse negócio tem se alastrado pelo mundo de uma forma espantosa. As informações que nós recebemos são todas contidas. Todas elas são informaçãozinha imprensada, que é para a gente não saber a magnitude desse negócio. E nós ficamos alarmados, embora nós crentes saibamos que isso faz parte da maldição de Deus sobre a terra desde o pecado de Adão. Não é nenhuma novidade a doença, não é? Portanto, isso não devia nos alarmar. Eu não me alarmo, já disse para os irmãos, eu não tenho medo. Eu sei o que está acontecendo, então por que eu vou ter medo? Eu não me alarmo com doença, com pandemia. Pode morrer 1/3 da terra aí, que eu acho que vai acontecer isso, né? Pode morrer, já aconteceu mais, pelo menos uma vez, século XIV, a peste negra matou 1/3 da população da terra. Deus já matou a terra inteira, a população toda no tempo de Noé. Então, isso não me assombra, não. Isso não me assombra, não. Isso não devia nos alarmar. Por causa da maldição da queda, as doenças físicas são simples consequência do pecado. São simples consequência de doenças espirituais oriundas do pecado. Este sim é uma pandemia que começou lá em Adão e infestou toda a criação de Deus, porque o próprio Senhor Deus decretou isso. Interessante que essa pandemia, chamada pecado, é ignorada pelo mundo. Por quê? Porque ele vive muito bem chafurdando dentro do seu pecado. Só que essa pandemia se alastra e pega nossas famílias, ditos crentes, pega nossas igrejas, ditas evangélicas. Aí sim é complicado, porque piores do que as doenças físicas são as doenças espirituais. Estas sim, segundo a profecia do Senhor Jesus, aumentarão, e por aumentar a iniquidade na terra, o amor se esfriará de quase todos. O Senhor Jesus disse isso. O que é que nós vemos então hoje? Por exemplo, essa doença que o Senhor Jesus disse que aconteceria, claramente dentro das nossas casas, cada um cuidando dos seus interessezinhos, família, papai, mamãe, filhos, cada um com seu smartphone na mão, seu notebook, ou seja lá o que for, pouco se lixando para os outros, cada um no seu mundinho individual, não há amor nenhum, ninguém se preocupa com ninguém, né? Que coisa terrível, irmãos. Pois é, isso é uma doença espiritual chamada pecado. Aí dela deriva um monte de outros pecados. Aí, irmãos, como a igreja é composta por famílias, a igreja está doente, muito doente. As famílias não estão assim? Todas? Com raríssimas exceções? Sim. E não são essas famílias que compõem a igreja? São. Pois é, a igreja está doente também. Muito doente. É assim que eu vejo. Muito doente. Então, alarmadas com doenças físicas, coronavírus, as pessoas sequer percebem as doenças espirituais. Nem lembram ou não sabem que essas doenças causam muito mais sofrimento. Sabe por quê, irmãos?
Primeiro, porque enquanto os doentes físicos lutam para curar a sua doença, mas lutam mesmo, vão logo atrás, seja o que for, é cirurgia, é médico, é remédio, lutam. Apreciam as orações do pastor, quando está doente, pastor, ore por mim, reunião de oração da igreja, vamos para a reunião de oração, todo mundo corre para a reunião de oração quando está doente físico. Apreciam as reuniões de orações, que eu digo aqui claramente são uma palhaçada, exatamente por isso. Só quero o seu bem, Deus está fora, Deus é só meu sarador, só isso que eu quero. Então, apreciam a presença do pastor para ir orar. Já os doentes espirituais, meus filhos, a primeira coisa que eles querem é distância de pastor, distância de oração, distância de ensino bíblico, distância de irmão para me dizer que eu estou errado. É terrível a doença espiritual. Concentrados no seu ego, os doentes espirituais não são capazes de ouvir a palavra de Deus, se aborrecem quando ouve a pregação chata do pastor aqui, todo domingo, a mesma coisa. Não querem ouvir a palavra de Deus confrontando-os com os seus pecados, confrontando-os com a sua doença espiritual. Uma realidade claramente catastrófica em suas vidas e que se manifesta imediatamente em suas casas. Confusão maior do mundo, briga sem acabar, filho que não respeita pai, pai que não respeita mulher, nem filho, nem mulher que respeita marido. Todo mundo sabe dessa história aqui, irmãos. Eu digo isso todo domingo aqui. Como é mais trágico ainda, meus filhos, é que estas pessoas terrivelmente enfermas, espiritualmente falando, se imaginam em perfeita comunhão com Deus. Quando o pastor chama essas pessoas, que acontece aqui, vocês sabem disso, quando chama essas pessoas e confronta com o seu, não, pastor, já está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Mas como meu filho? Está tudo em ordem. Está tudo em ordem, eu tenho comunhão com Deus. Como? Se você não tem comunhão nem na sua casa com seus... Não, mas está tudo em ordem. Então, o auto-engano do pecado transmite uma segurança equivocada. O cidadão acha que está em ordem. A mulher acha que está em ordem. O filho acha que está em ordem. Mesmo com a vida toda desorganizada. A minha esperança e a minha oração é que tais pessoas estejam realmente apenas enfermas. Porque se o problema for apostasia, for morta-se realmente em seus delitos e pecados, depois de conhecer a pregação e o ensino, Tonino pregou, o pastor Tonino pregou aqui não faz muito tempo, Hebreus 6, de 4 a 6, essas pessoas não têm mais salvação. Seria necessário que Jesus nascesse de novo, vivesse de novo aqui, morresse de novo na cruz, ressuscitasse de novo, subisse ao céu, e todo mundo sabe que isso não vai mais acontecer. Portanto, não, está lá escrito, não há mais salvação. A pessoa que diz que já foi crente, que já esteve na igreja, que conhece tudo isso e se desvia, e não quer mais conversa, não quer mais nem ouvir a palavra do pastor, não tem mais jeito. Então a minha oração é que as pessoas estejam realmente apenas, digamos assim, apenas doentes espirituais. Porque se já estiverem mortas em sua apostasia, não tem mais jeito. Meus filhos, essa palavra dura, sempre dura, é a palavra de Deus. Aquele que é tremendo nos seus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Os nossos inimigos hoje somos nós mesmos, nosso pecado, nossa arrogância, nosso orgulho, nossa insubmissão a Deus. Então, irmão, essa palavra dura e sempre dura é a palavra de Deus. Portanto, se há alguém presente nesse lugar, e eu sei que há, vocês também sabem. Se há alguém assistindo essa pregação depois na internet, não sei onde, que pelo menos considere a possibilidade de estar nesse quadro e clame ao Senhor, meu Senhor, eu estou nesse quadro que o pastor está falando aí. Arrependa-se, peça graça a Deus, peça misericórdia
de Deus sobre a sua vida. Eu falei a alguém que assiste, e vocês sabem que há. Essa semana passada agora, dia 24, nós fizemos 14 anos aqui. Dia 24 de fevereiro. Pois um irmão de Nairobi, no Quênia, mandou os parabéns. Um irmão de Nairobi, no Quênia, mandou os parabéns para mim, para a igreja, agradeceu muito o trabalho da igreja. Ele assiste lá. Daqui da nossa igrejinha, ninguém lembrou. Só uma pessoa lembrou. E não tem nada a ver, porque não lembra não. Isso é interessante. Um irmão do Quênia, do outro lado do Oceano Atlântico, continente africano, um país, Quênia, capital Nairobi. Pois é, escreveu de lá. Muito bem, irmãos. Então, olha. Então, pessoas fora assistem. Quem estiver assistindo isso fora, preste atenção. Considere se a sua situação não é desse tipo aqui. A sua doença é grave, se for o caso, então peça a Deus. Preste atenção, irmãos. O que vemos claramente nesse trecho lido é que pode haver uma grande diferença entre a pregação, entre aquilo que é falado e aquilo que é vivido, testemunhado. Eu vivo dizendo para vocês uma frase que eu acho que fui eu mesmo que inventei, não sei se eu li, se eu inventei, mas eu vivo dizendo: é muito diferente dizer que é crente, pensar que é crente e ser crente. Há uma diferença muito grande nisso aí. Dizer que é crente, afirmar que é crente, jurar que é crente, até pensar que é crente, dizer com toda a convicção, que nem o Lula diz que é honesto, ele acredita nisso. Então, é muito diferente de realmente ser honesto. É muito diferente de realmente ser crente. Por mais bonita, impressionante e até mesmo convincente que seja uma pregação, se ela não for proferida por alguém que vive aquilo que prega, essa pregação é falsa, obviamente. Nós não podemos esquecer, nem por um minuto sequer, meus filhos, que somos chamados à salvação para a obediência. Pedro diz isso, a gente fala isso aqui toda aula a gente fala isso aqui. Toda aula a gente bate nisso aqui. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo para a obediência pela aspersão do sangue de Cristo. Fomos salvos por Cristo na cruz do Calvário para a obediência a Deus. Foi para a obediência, meus filhos. Para testemunhar ao mundo a maravilhosa salvação, os tremendos feitos que Deus faz e que recebemos pela graça mediante a fé. Isso só se torna possível, esse testemunho, se nós vivenciarmos isso. Meus irmãos, eu fico pensando, eu vejo aqui situação, aqui na nossa igreja, que às vezes eu até discuto com algumas pessoas, mas como você tem a cara de pau de dizer que é crente? O que é que acontece que o homem diz aqui para esses clientes lá de Roma? O nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. Pois é. Mesma coisinha acontece hoje aqui. E é crente. Isso aí diz que é crente. Já passei por essa vergonha e clamo a Deus todo dia: Senhor, me livra de cair no negócio desse. Mas já passei vergonha com uma fulano é lá da sua igreja. Digo, é. Rapaz, aquilo é uma desgraça. Digo, meu Deus do céu. Oficial da igreja. Oficial, ainda tem mais essa. 2 vezes aconteceu isso com 2 oficiais diferentes. Pastores da nossa denominação, não aqui da nossa igreja, mas da nossa denominação presbiteriana. Cara, aquilo é pastor da tua igreja? Digo, é. Meu amigo, aquilo é um safado. Digo, meu Deus do céu. Então, meus filhos, é para testemunhar ao mundo a maravilhosa salvação, de modo que o mundo perceba que esse povo foi salvo por Jesus. Jesus, na sua oração sacerdotal, diz isso: Pai, para que o mundo saiba que Tu me enviaste, que eles vivam em unidade, que eles vivam em amor, em unidade como eu sou um contigo, eles sejam um comigo, para que o mundo saiba.
Não é para que o mundo seja salvo, não. É para que o mundo saiba. Os salvos serão salvos. A salvação não é para ficar dentro do vamos para a igreja. O que é a igreja? Hoje de manhã eu estava falando para os meninos. A igreja é você, sou eu, você. Não é isso aqui não. Vamos à casa do Senhor. Quem pensar que esse prédio aqui é mais santo do que o prédio do cabaré da Rua da Areia, está muito enganado. É um prédio feito de tijolo, com luz elétrica, do mesmo jeito. Santificamos ao Senhor para o culto aqui? Sim, eu posso ir fazer um culto lá dentro do cabaré. Se as quengas me chamarem, eu vou. Qual é o problema? Não fui lá fazer um culto lá dentro, se for o caso? Então, irmãos, preste atenção, igreja é você, é cada um de vocês. Eu disse hoje sobre Jesus, João 4, a mulher samaritana, onde é o culto, Senhor? É aqui, ou é lá no templo? Ou é... Minha senhora, peraí. O problema não é geográfico, minha senhora. O culto é você. Não é o templo, não é o monte. É você, não é o lugar. Então, irmãos, Pedro diz de novo, 1 Pedro 2,9, nós fomos salvos. Somos raça eleita, sacerdócio real. Ele diz de novo. Para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí como é que eu vou testemunhar isso? Só com o meu papo furado, palavras sem sentido, palavras ocas. Eu já cheguei a dizer para irmão daqui da igreja, não, eu vou falar porque me convidaram para ir falar no Senhor. Não vá não. Não vá lá dizendo o que é dessa igreja, coisa nenhuma não. Eu sei que você vai falar meio mundo de besteira lá, então não vá lá dizendo que é dessa igreja aqui, coisa nenhuma não. Eu não conheço. Nós temos caso aqui, que eu não sei se vocês conhecem, de uma pessoa, digamos assim, como é que eu estou com dificuldade, é o caso do pastor, separado, casado de novo, como é que esse pastor vai aconselhar um casal da sua igreja que está se separando? Pelo amor de Deus. Se ele mesmo se separou da mulher dele e já casou com outra. Às vezes já se separou da segunda, casou com a terceira. Como é que este animal tem a cara de pau de vir querer aconselhar um casal da sua igreja que está se separando? Então, irmãos, não é aqui dentro que nós somos crentes, não, irmãos. Aqui dentro, como foi pedido na oração de Jane, na minha também, nós vimos aqui para aprender. Aprender cada vez mais como é que eu vou andar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. É lá na faculdade, é no colégio, meninos. Hoje eu estava dizendo para os meninos lá na salinha. Eu disse para eles, eu vou mostrar para vocês, eu vou imprimir e trazer para vocês as minhas notas nos cursos que eu estou fazendo de especialização agora. Eu vou trazer para mostrar para vocês que não é conversa fiada não. As minhas notas são quase todas 10. Porque o estudo é para isso. Eu não estou fazendo de conta que estou estudando, eu estou estudando realmente. E sempre foi assim na minha vida acadêmica. Eu não sou crente. Então como é que eu sou um crente numa sala de aula, crente peba que só tira nota vermelha? Que crente o quê? Que crente? É a tal história do discurso diferente da prática. Eu sou crente. Sim, mas olha o teu testemunho. Tu é o pior aluno da classe, tu é o pior aluno do colégio, tu é no seu... Crente o quê? Vai fazer um curso de 4 anos na faculdade, termina esse curso com quase 8, porque senão é jubilado, é expulso da universidade. Crente o quê? É isso, irmãos, que é o discurso diferente da prática. Como é que eu tenho a cara de pau de ir querer pregar para alguém se a minha vida é toda irregular? E mais, todo mundo sabe. Eu tenho que pregar, foi para isso que eu fui salvo, para a obediência, e tenho que pregar as maravilhas que Deus fez, mas isso tem que ser demonstrado na minha vida, para começo de conversa. Porque, irmãos, esse foi um erro da igreja primitiva, querer ser igreja tudo junto, o tempo todo lá. Era tudo lhes era comum, dividiam tudo, pronto, ninguém saía dali. E Jesus disse aos seus discípulos, vocês vão pregar primeiro em Jerusalém, esperem a descida do Espírito Santo, aí vocês vão pregar no mundo todo. Eles ficaram lá,
Nós vimos uma revista aqui, se eu não me engano, Harmonia dos Evangelhos, não lembro, que mostrava que eles não só saíram de lá quando veio a perseguição. Eles não obedeceram o Senhor Jesus, em princípio. Então, não, a nossa igreja, está pronta, está tudo aqui. Feito uma galinha com os pintinhos embaixo, ninguém sai daqui, todo mundo é crente. Jesus já vem, ele já vem buscar a gente, ninguém sai daqui não. Que papo furado é esse? Não foi essa ordem de Jesus. Então a igreja primitiva cometeu esse erro, de ficar lá tudo juntinho. Foram dispersos pela perseguição. O próprio Senhor Deus providenciou isso, de modo a levar o Evangelho para todo lugar por onde eles passavam. Salvação para outros lugares. Porém, décadas depois, nós vemos aqui, já no início da igreja, já na igreja formada, vemos que havia aqueles com discurso diferente da prática. Atos 5, Ananias e Safira, 2 safados querendo passar por caridosos, venderam terreno por 100, disseram, vendemos por 20, está aqui o dinheiro. Foram fulminados por Deus. Simão, mago, homem poderoso com suas mágicas, foi convertido, batizado e andava com os discípulos. Pois é, quando ele viu o poder do Espírito Santo, eu quero esse poder aí. Está vendo? Não era crente coisa nenhuma. Pedro disse, estáis em fel de amargura, não tem negócio conosco. Então, irmãos, na igreja primitiva já existia isso, não é novidade nenhuma não. No texto lido, nós estamos vendo aqui, décadas depois já, na era Paulo, décadas depois, vemos ele discipulando desse irmão daqui de Roma. Detalhe, como a carta de Paulo é escrita em Roma, essa de Roma, ela é escrita em blocos, um bloco para os judeus crentes, outro bloco para os gentios crentes, outro bloco para os judeus crentes, outro bloco para... Você vê claramente nessa carta aqui que ela está dividida desse jeito. Aqui ele está escrevendo para os judeus, aqueles herdeiros dos oráculos de Deus, herdeiros da palavra, da lei, dos profetas, conheciam tudo, eram doutores da lei, como ele diz aqui. Você diz que conhece a lei, diz tudo, e estão fazendo tudo diferente. Então, irmão, não é diferente. Olha, a gente tem que prestar muita atenção, irmãos. 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Tu é doutor na lei. Repare que isso aqui está dizendo para alguém que era líder na igreja, era mestre na igreja lá. Que conheces a sua vontade, és instruído na lei, que estás persuadido de que és guias de cegos, é tu que orienta o povo. Tu és luz para os que se encontram em trevas, tu és instrutor de ignorante, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e na verdade. Tu que ensinas, não te ensinas a ti mesmo? Tu é daquele tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Aqui na Paraíba, eu gosto das palavras da Paraíba. Eu não sou paraibano, vocês sabem disso, mas tem umas palavras aqui eu acho bacana, rapaz. Uma delas vocês sabem, você é um safado que está ensinando e dizendo o que não faz. A Bíblia chama de hipócrita. Jesus chamou de hipócrita várias vezes esses doutores aqui. Então, meus filhos, preste atenção. Até aqui, pelo que a gente está vendo, parece que aqueles irmãos aos quais Paulo se dirigia, parece não, a gente vê que é claramente aqui, deveriam ser crentes espiritualmente maduros, já que eram conhecedores das palavras da lei, eram aptos para ensinar os outros, certamente eram mestres lá na igreja, porém, mesmo sabedores da lei, mesmo sendo mestre na igreja, o seu testemunho de vida não estava de acordo com o que eles diziam. 21b, 23. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e adulteras? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Um negócio bem conhecido nosso hoje. Dizes aos teus filhos que ele pare de estar com esse celular na mão e tu não tira o teu da tua mão?
Eu já disse à irmã daqui da igreja: irmã, como é que você está na igreja aqui com o celular na mão na hora da pregação e os teus filhos do lado? Você está ensinando o que para os seus filhos? Você sabe o que eu digo? Já houve um culto que eu estava pregando aqui: para com esse celular aí. Aqui na hora eu disse isso uma vez para um jovem: para com esse negócio desse celular aí, guarda isso aí. Do lado do pai. É complicado, isso é complicado. Meus irmãos, que coisa terrível, meus irmãos, que coisa terrível. Acontecia lá nessa igreja de Roma, tempo de Paulo, século I depois de Cristo, ainda, não é? Acontecia lá, irmãos. Isso será que é uma realidade só daqueles irmãos lá de Roma? É claro que não, nada há de novo debaixo do sol, como diz Salomão. Como é que anda a igreja em nossos dias? A gente não... Irmãos, eu fico tão triste quando eu passo na televisão e vejo aquilo que chamam de igreja. Digo, meu Deus do céu, que loucura é essa, rapaz? Ontem eu vi, que loucura, rapaz. A bengala na mão lá. Bota a bengala aqui no ombro agora. Agora antes a bengala. Lá vem o pobre do rei. Aleluia, está curado. Mas meu Deus, que loucura é essa, rapaz? Isso é igreja. Isso é chamada de igreja. Um homem desse é chamado de pastor. E aquelas pessoas que estão ali são chamadas de crente. Eu digo para os irmãos aqui: a possibilidade de não ter nenhum crente dentro da maioria das igrejas é muito grande. Mas muito grande mesmo. Nenhum. Nem o pregador. É muito grande. Podem ter certeza disso. Então, irmãos, por causa da iniquidade, como Jesus disse, por acaso a maioria dos supostos crentes, como aqueles romanos, não imagina que só é salvo porque pertence a uma determinada igreja, porque segue a um determinado pastor. Todo mundo conhece essa história, irmãos. Quantos pastores e mestres ensinam a igreja lotadas, igrejas gigantes lotadas? Quantos pastores são seguidos por multidões? Mas você vê uma diferença gritante entre o discurso, a prática dentro da igreja, que todo mundo é crente ali dentro, todo mundo é santo, aleluia, glória a Deus, e a vida prática dessas pessoas, claramente percebida através de escândalos, de uma confusão mal do mundo em suas casas, marido, mulher, filho, tudo. Escândalos às vezes escabrosos, às vezes vão até para a imprensa. Já disse para vocês aqui, houve casos de reunião de pastores que os vizinhos daquela reunião chamaram a polícia. Reunião de pastores. A confusão foi tão grande que os vizinhos chamaram a polícia. Pastores. E a nossa igrejinha, irmãos? Como é que anda? Por acaso, muitos irmãos, é até um negócio gritante que acontece aqui, e eu já chamei a atenção de irmão na hora, na lata, na frente de todo mundo. Quantos irmãos cometem os mesmos pecados que condenam nos outros na hora em que ele está cometendo aquele pecado? Ele condena o outro. Mas é peito! Já aconteceu de eu dizer isso aqui na frente de todo mundo. Especialmente no tocante à negligência ao ensino e a ter moral, autoridade com seus filhos. Negam aos seus filhos um exemplo de vida santa. O que é vida santa? Obediência à palavra de Deus, numa vida de santidade, demonstrando que realmente é crente porque cumpre a palavra de Deus.
Não é fazendo feito Jó. Não, eu sou santo sim, eu não peco, eu não cometi pecado nenhum. Se eu encontrasse com Deus, eu ia perguntar para ele, peraí, ele ia me atender, eu ia dizer para ele que eu sou santo mesmo. Eu mostrei para o menino Jó estava aqui arguindo justiça própria. Não, eu sou santo mesmo. Se eu encontrar com ele, eu vou convencer ele que eu não fiz nada disso, eu não mereço nada disso, que os amigos estavam acusando ele o tempo todo. Eu digo, ó, a Bíblia diz que Jó era reto e era mesmo, pois é, só que ele estava achando que a retidão dele era crédito para ele. Aí quando ele encontrou Deus mesmo, disse, quem é tu, abestado, que não sabe o que está dizendo? Tu não sabe de nada, como a gente diz aqui, tu não sabe de nada. Então, irmãos, você vê pais, crentes, que negam aos seus filhos um exemplo de santidade de vida, negam aos seus filhos o ensinamento da palavra de Deus. Meu Deus, que coisa é essa? Não bate o discurso que eu sou crente com a minha prática de nada dentro da minha casa. Não bate. Não bate, meus irmãos. Não bate o discurso. Nós vivemos a situação aqui na igreja. Não bate a prática que eu sou crente, mas não sou líder da minha casa. Eu sou crente, mas não honro meu marido. Desobedeço na cara de todo mundo. Eu sou crente, mas não crio meus filhos na obediência, no temor do Senhor. Eu sou crente, mas desonro meu pai na frente de todo mundo, desobedecendo, desafiando ele na frente de todo mundo. Eu já vi isso aqui, irmãos aqui da igreja. Só falta morrer. Irmãos, essa palavra vai ser todo domingo quando eu pregar. Não tem jeito não. Porque essa é a nossa realidade e nós vamos ter que mudar isso. Ou não. Mas eu não vou parar de chamar a atenção. É o meu papel. Só falta morrer, mas é o meu papel. Interessante, quando eu tive um AVC que me recuperei, o médico disse, olha, você fuja de estresse, fuja de contrariedade, fuja de confusão. Pô, pronto, eu vim exatamente para dentro da maior confusão que pode existir. É você fazer um trabalho que você não tem capacidade de fazer e saber disso, que vai fazer porque Deus mandou, faça. Estou mandando, faça. Lembra da pregação de Antonino? Moisés, Senhor, mostra-me o teu caminho e vem comigo, senão eu não vou, não tenho como ir. Se o Senhor não me ensinar os seus caminhos e não for comigo, eu não tenho como ir. Pois é. O pastor que não tiver essa visão é um falso pastor. Ele conduz uma igreja como uma empresa que cresce a cada vez mais e muito bem, obrigado. Tá, isso eu comecei a fazer. Não é esse o papel do pastor. Isso não é igreja. Aí como eu sou aloprado, eu digo logo, as pessoas que estão numa igreja dessa não são crentes. Pensam que são crentes, acham que são crentes, não são. Jesus disse, as minhas ovelhas eu as conheço, elas ouvem a minha voz e me seguem. O que aquele homem está dizendo ali é a palavra de Deus do jeito... Não, então pronto. Não é a palavra de Deus que as pessoas estão ouvindo. Pode até parecer que é, mas não é. Irmãos, o resultado de um discurso diferente da prática é que, assim como naquela realidade dos irmãos lá de Roma, o nome do Senhor é blasfemado por causa de vocês. Versículo 24. Pois, como está escrito, está escrito lá em Isaías 25, 52, 5. Isso que Paulo está dizendo. Deus já dizia lá em Israel, meu nome está sendo blasfemado por causa de vocês. Pois é, Paulo aqui agora, 700 anos depois, está dizendo a esses camaradas aqui o nome de Deus, como está escrito, como Deus disse lá em Isaías, através do profeta Isaías, eu estou dizendo de novo a vocês, crentes romanos, crentes judeus, detalhe, o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês.
Mas eu não sei como é que as pessoas não enxergam esses chamados nas casas apostólicas. Sinceramente, eu não sei. Eu não vejo o pastor pregando isso desse jeito. Eu não vejo, nunca vi. Chamando a atenção a igreja. Isso aqui foi para a igreja. Quem está dizendo isso aqui é um apóstolo. E por que não se prega mais isso nas igrejas hoje? De jeito nenhum um negócio desse. É só tudo bem, tudo bacana, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, está tudo certo, não sei o quê. Eu oro por você, vem aqui à frente para receber oração. Palhaçada! Que coisa terrível! O nome de Deus, Paulo está dizendo, como Deus tinha dito pelo profeta Isaías, Paulo está dizendo, o nome de Deus está sendo blasfemado por causa de vocês, seus mestres da igreja. Eram homens doutores na lei, sabiam a lei tudo aqui. Que coisa terrível, irmãos. Aí eu insisto, e a nossa igrejinha? Mulheres dando mau exemplo aos seus filhos. Ou dando mau testemunho dos seus maridos. É um cavalo grosso, bruto. Ou então é um banana. Não tem moral, não tem autoridade, não faz nada lá em casa. Irmãos, eu escuto isso aqui de vocês. E sei que é assim, em muitos casos. É a nossa igrejinha aqui, 13 de maio. Primeiro, é hoje primeiro? É. 1º de março de 2020. Mesma coisinha que Paulo disse lá aos romanos, que Deus disse aos judeus, lá em Isaías. O nome de Deus está sendo blasfemado por vossa causa. Porque o discurso é diferente da prática. Maridos falando mal de suas mulheres. Bruta, grossa, braba, desobediente, insubordinada. Ou então, uma lesa, não toma conta de nada lá em casa, não sabe de nada que está acontecendo. Pais dando mau testemunho dos filhos, desobediente, pastor, desobediente, olha, terrível. Eu luto, mas tem um negócio do mais, né? Eu mando, mas ele não faz. Quando um pai me diz, eu mando, mas ele não faz, eu digo, você acabou de me dizer que você é um babaca. Não tem moral para o seu filho. Eu digo, não, você sabe que já escutaram de mim, você acabou de assinar agora aqui um atestado de que você é um sem moral para o seu filho. Se você manda e ele não faz, você não tem moral. Eu digo, na lata, vocês já ouviram aqui, quem está aqui está escutando, já ouviu isso de mim. Eu mando, pastor, mas ele não faz. Tu é o quê mesmo na tua casa? Quando tu manda uma coisa ao teu filho fazer e ele não faz, sabe o que o teu filho está dizendo? O senhor não vale nada para mim. É isso que ele está dizendo. Não tem temor. O senhor não tem autoridade nenhuma para mim. Eu falei para vocês aqui uma vez, vou dizer de novo, várias vezes. Conheci um turco aqui, jovem, 30 anos mais ou menos, 20 para 30 anos. Tinha chegado da Turquia, pouco tempo aqui no Brasil. Eu até o ajudei, ele trabalhou sem condição de... Ele não tinha carteira, não tinha documento, não tinha nada ainda. E eu conversei com ele. E ele me disse que a coisa que mais o impressionou quando chegou aqui no Brasil, eu achei interessante. Vejam bem, o que foi que mais me impressionou aqui foi que os filhos não obedecem os pais. Isso é impensável lá na Turquia. O que mais me impressionou aqui, doutor, foi que os filhos não obedecem os pais. Pois é, irmãos, famílias inteiras, cujos vizinhos ainda dizem que são crentes. Esse povo ainda diz, tá tudo para a igreja de domingo, diz que são crentes. Acaso o inferno, uma bagunça, uma brigaiada o tempo inteiro. E os vizinhos sabem, todo mundo sabe, os amigos sabem de trabalho, os amigos, todo mundo sabe. Pois é,
O nome de Deus está sendo blasfemado por causa de vocês. É isso que o homem está dizendo aqui aos romanos. Foi isso que Deus disse através de Isaías. É isso que eu estou dizendo aqui agora na igreja 13 de maio. O que o apóstolo disse. A doença espiritual, meus filhos, virou pandemia desde sempre. Lembram? Gênesis 6, Deus resolveu acabar com tudo. O pecado tomou conta do mundo inteiro, vou acabar com tudo. Show graça de Noé, vou tirar Noé da sua família. Então está tudo perdido, pastor? Tá não. Lá no tempo do dilúvio não estava tudo perdido, ele não deixou Noé? Ele não garante em toda a Bíblia que vai deixar um remanescente fiel? Então pronto. Jesus não disse: o amor se esfriará de quase todos. Eu já preguei nesse texto aqui, digo: olha, irmãos, a nossa esperança, quase. Nossa esperança está nesse quase. Não são todos. Pois é, eu vou ter que estar dentro desse quase. Se eu sou crente, eu vou estar dentro desse quase. Hoje, irmão, eu falei aqui: irmãos, vocês sabem o que é que quer dizer? Estreita é a porta e poucos entrarão por ela. Não sabem. Vocês sabem o que é que quer dizer? Apertado é o caminho e poucos andarão por ele. Não sabem. Não sabem. Quem disse isso foi Jesus. A sua vida indica que você entrou nessa porta estreita. A sua vida indica que você está andando nesse caminho apertado, sabendo que só entra pela porta estreita quem Jesus põe para dentro. Só anda por esse caminho apertado quem Jesus conduz. Venham atrás de mim. Venham atrás de mim. É isso que quer dizer: vinde após mim. Sigam-me. Eu sou a luz. Eu sou o caminho. Eu sou a porta. Meus filhos, não está tudo perdido não, irmãos. Mas há um detalhe aí nessa história. Tem que haver arrependimento. Vocês sabem quantos a gente tenta tratar aqui durante anos? Nós estamos aqui há 14 anos, fez dia 24 agora passado. Quantos a gente trata aqui há 14 anos dizendo: tem que haver arrependimento? Você tem que lutar para fazer conforme os ensinamentos da palavra. Ah, pastor, mas... Aí lá vem o mais. Já era a palavra. Não está tudo perdido não, irmãos. Nessa mesma carta, Paulo ensina que fomos salvos para ser iguais a Cristo. Romanos 8, 29, aqui mais para frente. E que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Romanos 12, versículo 2. O presbítero Paulo pregou um dia aqui nesse texto. Obviamente, como eu insisto em lembrar aqui, para que saibamos qual é a vontade de Deus, temos que estudá-la, porque essa vontade de Deus Ele mesmo deixou impressa na sua palavra. Precisamos estudá-la, como Ele mesmo nos revelou nas suas Escrituras. Quem está interessado em estudá-la? Meus filhos, eu digo sempre, a igreja não tem uma missão, como se prega nesse tal de missões. Meu entendimento é totalmente diferente dessas missões. A igreja não tem missão, ela é a missão. A missão é de Deus. A missão é de Deus em salvar os seus eleitos. E mandou que a gente vá procurar esses eleitos. Procurar como? Pregando o Evangelho. Só isso. Eu não tenho que arrebanhar ninguém, eu não tenho que aumentar a minha seara, eu não tenho, isso é papo furado, alaga as tendas, o miserável usa aí um versículo lá de Isaías, totalmente fora do conto, nada a ver. Nada a ver. É comércio, tudo comércio.
A igreja é a missão é de Deus. Em Cristo Jesus, hoje o Espírito Santo está aqui para conduzir sua igreja, para mostrar ao mundo o que é uma igreja, povo de Deus, povo santo. É só isso. Aí, enquanto vivemos essa vida de santidade, estamos mostrando ao mundo e dizendo a quem interessar, possa, o que foi que aconteceu comigo? Se houver alguém que receba uma missão de pregar em determinado lugar, ele vai saber que recebeu essa missão de pregar em determinado lugar. Esse é um evangelista missionário que ele vai ter esse convencimento. E não esse comércio que a gente vê em missões aí. Cada igreja com missão diferente. Quantos evangelhos há? É o evangelho presbiteriano, é o evangelho batista, é o evangelho pentecostal, é o evangelho católico, é o evangelho não sei o quê. Todos são diferentes. Nenhum combina com o outro. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí, claramente. Irmãos, a missão é de Deus na consecução do seu plano eterno. O seu plano é eterno de salvar todos os seus eleitos, não vai faltar nenhum. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Jesus disse isso. Acontece que, como vemos nos ensinamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, essa missão não se resume aos que muitos dizem, vamos fazer um avanço missionário no céu, chega lá e prega o evangelho. Como é a sua vida mesmo? Você vai pregar o quê mesmo? Jesus disse isso aos fariseus: rodeais mar e terra para fazer um prosélito. É isso que é chamado de missões. Rodeais mar e terra para fazer um prosélito e depois os tornar 2 vezes pior do que vocês mesmos. Qual a situação das igrejas? Isso é fruto de missões de alguém aí. Esse povo é crente? Esse povo sabe o que é ser crente? Esse povo sabe o que é pregar o evangelho? Eles sabem o que é o evangelho? Eles vivem esse evangelho? Irmãos, o evangelho não é algo apenas proclamado com palavras. E o que é muito pior, palavras totalmente dissociadas da prática. Um discurso totalmente dissociado da prática. Logo, os dois estão errados. Tanto o discurso dissociado da prática, como a prática de vida totalmente fora do discurso. Sem nenhuma dúvida, irmãos, o mundo não precisa apenas ser informado sobre o evangelho. O mundo não precisa apenas ser informado sobre Jesus Cristo. Cumulativamente a essa informação, o mundo tem que ver que essa pessoa que está me informando realmente é o emissário de Jesus Cristo. Pai, que eles vivam em unidade para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Percebe, irmãos, diferentemente do que se ouve nas mensagens das igrejas, o Evangelho não é apenas uma informação visando a agregação de multidões, como a gente vê claramente nas pregações e no programa de igrejas. Você vê claramente isso, a agregação de multidões de prosélitos, de forma totalmente diferente, como Paulo também ensina nessa mesma carta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, como ele diz aqui, tu aí, o bonzão. E olha que esse aqui era um bonzão e estava tudo errado. Primeiro o judeu, depois o grego. Por que primeiro o judeu? Porque eles já tinham a lei, já tinham o conhecimento, já tinham tudo. Romanos 1,16, irmãos. Esse é o único remédio para essa pandemia causada
pelo pecado. É o único remédio para curar a chaga do pecado. Não tem outro. Não tem programa de igreja, não tem programa, não existe isso. Essa é a doença que de fato deve nos preocupar. A doença espiritual. Eu acho que vocês nunca viram, nem vão ver, uma igreja fazer reuniões de oração, porque um irmão ou uma irmã ou alguém da igreja está claramente com a vida troncha, ou com mau testemunho de vida, ou porque um casal está se separando. Vocês não vão ver, não. Agora, se o menino foi atropelado e está no hospital, junta a igreja todo dia para todo mundo para orar, porque o menino está operado no hospital lá, com risco de vida. Junta, vai pronto, 24 horas, a igreja orando aqui, porque o menino foi atropelado, está no hospital, sofreu um tiro, sei lá o quê. Isso aí vocês já viram muitas vezes, eu também, todo mundo. Doença física, a igreja se mobiliza para orar, para curar uma doença física, para Deus curar o cabo na operação, na cirurgia. Doença espiritual vocês nunca viram, não, nem vão ver. Muito difícil. Muito difícil. As doenças físicas, irmãos, são passageiras. Todas elas. Todas elas passam com a morte. As doenças espirituais, não. Elas vão levar você para uma situação eterna. Ou arrependimento, conversão, salvação, justificação, santificação, ou condenação e uma vida desgraçada, demonstrando isso já aqui. Já aqui. A sua vida já é um inferno desde aqui. Conversão, irmãos, estamos falando de conversão. É disso que Paulo está falando desses camaradas aqui também. Estamos falando de salvação para uma vida eterna com o Senhor. Estamos falando de uma vida de santidade que é natural, consequência natural dessa conversão. É isso que se espera de pessoas salvas, exatamente para que o seu discurso seja uma expressão clara na sua própria vida. É uma expressão da sua prática de vida, o seu discurso. Eu não posso discutir uma coisa que eu não faço. Querer ensinar o outro a curar os filhos quando eu não estou cuidando dos meus. É brincadeira um negócio desse. Eu vim querer ensinar para a igreja algumas coisas aqui que eu não estou praticando. É complicado isso. É o que os cidadãos aqui estavam falando, que Paulo disse. Você diz para não roubar e você rouba. Furta, no caso. Roubo e furto não é a mesma coisa. A gente pensa que é mesmo, não é não. Roubo é quando você assalta o camarada e toma dele o que ele tinha. Furto não, você mete o dedinho no bolso dele lá e tira o celular e nem viu. Então isso é furto. Roubo não é quando você toma assalto. Assalto é roubo. Entrar na sua casa de noite e levar tudo é furto. Muito bem, então essa é a diferença. As palavras a gente pensa que é a mesma coisa, não é não. O conceito de cada palavra tem o seu significado exato. Muito bem, irmãos, então nós estamos falando disso, irmãos, é de conversão para a vida eterna. É de vida de santidade natural de quem é convertido, então o discurso dessa pessoa vai bater com a sua prática. Eu não sou crente? Sou. Eu não sou discípulo de Jesus? Sou. Então na minha casa eu vou mostrar isso. A minha casa vai viver em santidade de vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como Josué disse lá. Mas eu sou crente, mas eu não vivo nada disso na minha casa. Está complicado. Está complicado o negócio, muito complicado. Eu sou líder na igreja, mas não lidero minha casa. Está complicado o negócio, muito complicado. Diz para não furtar, mas furta-se. Qual é a diferença? O discurso do crente, irmãos, tem que ser a expressão exata da sua prática, do seu testemunho de vida como discípulo de Cristo, e não apenas palavras ocas que se tornam motivo de gozação, sem nenhum sentido prático, a não ser
o nome de Deus está sendo blasfemado por vossa causa. É por isso, irmãos, e para isso, que nós pedimos graça do Senhor, para que Ele nos dê força, perseverança no estudo da Sua palavra, para a gente crescer cada vez mais no conhecimento de qual é a Sua vontade. E que Ele nos conceda mais graça ainda, para que a nossa vida seja uma proclamação da maravilha que Ele fez em nossas vidas, dos tremendos feitos. Meu irmão, você sabe o que foi que Deus fez para me salvar? Ele morreu numa cruz. Você quer um feito mais tremendo que esse? Ele ressuscitou. Você quer um feito mais tremendo que esse? Ele subiu ao céu. Você quer um feito mais tremendo que esse? Ele mandou o Espírito Santo para me conduzir aqui. Você quer um efeito mais tremendo que esse? Ele agora me conduz nesse mundo perverso, de escuridão total, de trevas totais. Ele me conduz como luz. Você quer um feito mais tremendo que esse? É disso que eu tenho que falar. Mas para eu falar isso, eu tenho que mostrar. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos conceda graça, muita graça, para que nós vivamos a maravilhosa salvação que Ele nos deu de graça em Cristo Jesus, para louvor da Sua glória. Amém.